Hoje com o pastor Joseph Prince. Você se lembra a primeira vez que Pedro conheceu Jesus? Alguns acham que é quando ele estava pescando, mas essa não foi a primeira vez. A primeira vez está em João 1, quando André, o seu irmão, o irmão de Pedro, ele descobriu quem era Messias. E André e Pedro são ambos de Betsaida, é uma linda cidade. Quando você for lá, você vai ver que nessa cidade foi quando as pessoas tocavam nas orlas das suas vestes e eram curadas. Eu pensava dessa maneira, como eles podiam se amontoar com os doentes dos dois lados da estrada? Quer dizer, desse lado da estrada e do outro lado. Eu pensava que eram ruas largas, com 4 pistas, 6 pistas, tipo assim, sabe? Como hoje. Mas eu fui em Betsaida e está um benefício de ir a Israel. Você vê coisas que tornam a Bíblia mais viva. Era uma rua apertada, como mais ou menos daqui até ali. E eu me lembro que eu estava com os meus pastores ali e recriamos aquela cena quando as pessoas doentes ficavam na estrada e nós usamos os pastores para isso. E eu era Jesus. Eles ficaram dos dois lados da estrada e eu fazia isso com eles, certo? Mesmo todos eles estando deitados, eles estenderam as mãos e eu toquei nas mãos deles. Desse jeito. Você pode imaginar o cenário olhando bem lá de cima, se alguém tivesse um drone e usássemos isso para que o diretor mostrasse essa vista de trás de Jesus, os curados pulando, e na frente as pessoas deitadas. Imagina onde ele ia, havia alegria e prazer que ele deixava. As pessoas pulando, na frente deitadas. Seria legal? Amém? Quando Jesus entra na sua vida, o mesmo acontece. Pense bem, se você quer ficar deprimido e cabisbaixo, sentindo pena de si mesmo, não convide Jesus à sua vida. Não o convide para o seu casamento, porque ele pode transformar água, algo sem sabor, em vinho. Assim é Jesus, onde ele chega, chega a saúde, literalmente a saúde chega. Amém? André e Pedro eram de Betsaida, e André, o irmão de Pedro, disse: "Ei, Pedro, encontramos o Messias!" E levou seu irmão Simão a Jesus. Quando ele viu Pedro pela primeira vez, ele disse: "Tu és Simão, filho de Jonas? De agora em diante te chamarás Cefas, em aramaico, que é uma pedra." Jesus o apelidou de Cefas. Foi a primeira vez que ele viu Jesus, mas por alguma razão, ele não seguiu Jesus. Ele voltou a pescar. E então, uma outra vez que Jesus se encontrou com Pedro, ele não conhecia Jesus bem. Eles pescaram a noite toda, como João 21, em Lucas 5. Vamos ler Lucas 5 agora. Uma outra vez que Pedro viu Jesus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe para que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Sabemos até o que ele ensinou. A parábola do semeador. E aqui então diz que acabou de falar, disse a Simão: "Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar." E Simão respondeu para Jesus, olha, foi uma das primeiras vezes que ele se encontrou com Jesus. Disse-lhe: "Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede." E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fazendo sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fosse ajudar. E foram e encheram os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Eu chamo isso de bênção que rompe as redes e afunda o barco. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: "Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador." Uma das primeiras vezes que ele se encontra com Jesus, o que ele sentiu vindo do Senhor? Sua santidade. Estava certo? Ele é santo. Mas, amigo, escute. Não é incrível que, na mente de cristãos hoje, o que é ensinado é mais ou menos assim? Ah, vocês, pessoas da graça, falam sempre do amor de Deus o tempo todo. Isso é muito básico. A graça e o amor são muito básicos. Você recebe então a salvação, mas depois você tem que crescer. E quando você cresce, você descobre a sua santidade. Porque Deus é santo. Ele é um Deus santo. É como se começássemos com a graça e o amor e depois nós progredimos para a santidade. Então essa ideia do Senhor é essa, certo? Quando você o conhece primeiro, você sente o seu amor e graça, certo? E depois você cresce, você sente a santidade. Mas o que lemos é o oposto. O que lemos é que quando Pedro, quando conheceu primeiramente Jesus, ele sentiu sua santidade. E Jesus é santo? Sim.
Mas a sua santidade o permitia ir até o cobrador de impostos, até a prostituta, até o leproso, tocar no leproso e limpar aquela pessoa. E restaurá-los à vida e plenitude. Sua santidade não é como no Antigo Testamento, quando Deus ficava no Santo dos Santos e o homem ficava longe de Deus por causa do véu e do sacerdote. Não é assim. Deus veio até o homem. E ele é santo, sim, 3 vezes santo. Mas olha, a fé diz, certo? Eu vejo a sua graça, eu vejo o seu amor. E do contrário, a carne natural diz, Deus é muito santo, ausenta-te de mim, sou um homem pecador. Porque Pedro disse, ausenta-te de mim, sou um homem pecador, em uma das primeiras vezes que ele viu Jesus? Porque ele sentiu a sua santidade, mais do que sentiu o seu amor. E nós invertemos tudo, dizemos que quando você amadurece, você vai sentir a santidade. Não, não, não. Todo mundo, quando pensam que Deus pode aparecer a qualquer momento no seu quarto, à noite, eles ficam com medo. Por quê? Porque sabem que Deus os ama? Não. Sabem que Deus é santo. Todo mundo sabe disso, a carne sabe muito bem. A carne sabe que Deus é santo. Não precisa aprender. Por isso, no Antigo Testamento, e também no Novo, todas as vezes que o Senhor aparecia para alguém ou o anjo aparecia para alguém, ficavam com medo. Falavam algo como Manoá, o pai de Sansão. Vamos morrer porque temos visto o Senhor. Gideão também. Eu vou morrer porque eu vi o Senhor. Todos tinham essa ideia de quando viam o Senhor, ficavam com medo. Olha bem, ninguém, quando Deus apareceu para eles, ninguém disse assim, ah, Senhor, como tu me amas. O que isso nos mostra? Tem que ter o Espírito Santo para conhecer seu amor. A carne pode te ensinar sobre santidade. Achamos que isso é profundo. Mas conhecer o seu amor e graça, isso é fé. Isso é crescer. Quanto mais você vê o seu amor. E olha bem isso. Você sabe que muitos anos já se passaram. Ok? Mais do que 3 anos. Pedro agora conhece Jesus, mas negou conhecê-lo. Podemos dizer que ele conhecia o Senhor há um tempo, já era salvo por um tempo. Podemos fazer essa analogia. Mas negou conhecer a Jesus, xingando e jurando. Mas o que o levou de volta para o Senhor? O conhecimento do seu amor, da sua graça. O Senhor ainda é santo, sim, e para sempre vai ser. Mas mais do que isso, Ele te ama. Você não sabe o quanto você é amado, até saber que aquela pessoa sabe tudo de mim e ainda me ama. Isso é amor, ok? Mas você nunca vai sentir o amor se não for transparente. Anos atrás conversei com o Senhor. Já percebeu que o Senhor nunca falou palavras duras contra cobradores de impostos, contra prostitutas? Nunca! Mas Jesus falou palavras duras para os fariseus, amantes da justiça própria. Usou palavras como, ai de vós, raça de víboras, mas nunca usou essas palavras contra pecadores. Nunca falou palavras como, vocês, raça de víboras, em cobradores de impostos ou prostitutas. Mas quando o fariseu vinha com a atitude de justiça própria, religião de apontar dedos, você vai comparecer diante de Deus no dia do juízo. Quando sua crença está errada, você vive errado. Quando você crê certo, vive certo. Quando vejo pessoas apontarem dedos vivendo como fariseu, sei que o problema é crer errado. Eles tinham a sensação da sua santidade, mas não da sua graça. Os fariseus pretendiam ser os guardiões da santidade de Deus e crucificaram Jesus. Porque se preocupavam com Jesus curando no sábado e outras acusações que fizeram. Não porque queriam ver o pecado, mas queriam defender a lei. Eles pensavam muito na santidade de Deus, mas não na sua graça e no seu amor. Tem que ter maturidade para sentir o seu grande amor e sua graça. Uma das primeiras vezes que Pedro viu Jesus, percebeu sua santidade. Mais tarde, quando conhecia o Senhor, e como o Senhor sabia dos seus pecados, de ter negado o Senhor, e ainda o amava, ele pulou na água para ir ter com Jesus. E eu te digo isso, igreja, Jesus Cristo
é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Amém. Olha, Jesus amava os fariseus também. Mas eles viviam de aparência. E por isso Jesus os amava, mas eles não sentiam. Então ele tinha que tirar, de uma forma bem forte, aquela máscara para eles verem seu amor. E foi verdade para um fariseu, Nicodemos. E nós temos tanto medo. E vamos ao Senhor e agimos com muita aparência. Pessoas vêm à igreja. Eles então não usam nem mesmo palavrão, não falam nada de errado, porque estão na presença de Deus. Mas saindo daqui, e é isto que acontece quando você crê errado. Você pensa que não pode pecar na igreja? E você acha que a igreja é um prédio? Você se comporta dentro do prédio. Mas em outros lugares, você é diferente. Você crê errado e vive errado. Mas olha isso, igreja. É o seu amor e a sua graça que mudam as pessoas. Lembra da mulher do poço? Ela teve 5 maridos e naquele momento ela vivia em adultério. A história está em João 4 e começa de uma maneira muito maravilhosa, dizendo que Jesus precisava passar em Samaria. E um fato maravilhoso é este. Havia um outro caminho para ir para Jerusalém. A maioria dos judeus não passava por Samaria, porque os samaritanos e os judeus não se gostavam, não se davam muito bem. Ok? Mas a Bíblia diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Por quê? Por causa de uma mulher. E ela foi ao poço, o poço de Jacó, ao meio-dia, a hora mais quente. E a Bíblia diz que naquela hora ela foi tirar água do poço ao meio-dia. A maioria das mulheres daquele lugar tirava água bem cedo de manhã. Porque ela foi ao meio-dia, porque não queria estar entre as fofoqueiras, entre as mulheres que falariam dela enquanto ela tirasse a água. A sua reputação era muito ruim. Então ela foi à tarde. E quem estava lá? Jesus. E o capítulo começa: Jesus tinha que passar por Samaria. Ele se assentou ao poço e a mulher veio. Jesus não olhou para ela e disse: "Sua pecadora, você teve 5 maridos e está em adultério?" Alguns cristãos fariam isso. Olha quanto amor ele demonstrou. Ele disse: "Dá-me de beber." Ele pediu um favor. Aquele que fez as cachoeiras, e as fontes e os mares, e encheu os oceanos, pede para essa mulher água. E ela disse: "Como sendo tu judeu, fala comigo, uma samaritana." Porque os judeus não falam com samaritanos. E Jesus falou: "Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que fala contigo, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva." E ela disse: "Tu não tens como tirar água do poço? O poço é fundo." E Jesus então disse: "Quem beber dessa água terá sede de novo." Ok? Ela pensou no natural e ela disse: "Me dá dessa água para que eu não tenha que tirá-la de novo." Jesus disse: "Chama o teu marido e vem." Olha que tato. Chama o teu marido e vem. Ele queria falar para ela do seu pecado. Pergunta: por que Jesus tinha que falar do seu pecado? Porque ela não conheceria o seu amor. Se ela pensasse: "Ele me ama, mas não sabe quem eu sou", não sentiria o amor. Como falei com o Senhor, e eu estava falando disso agora. Perguntei ao Senhor: "Senhor, por que tu és tão duro com a hipocrisia?" Ele disse: "É porque eu amo os fariseus. Eu sei que enquanto eles continuarem fingindo, não vão sentir meu amor. Porque se você continua fingindo, você acha que Deus te ama por causa da sua aparência, não seu eu verdadeiro. Mas quando você sabe que Deus conhece os seus pecados e ainda te ama, você sente seu amor. E quem se sente amado, vai amar. Quem é amado bem, ama bem." E por isso Jesus era duro contra a hipocrisia. Porque aquilo obstrui o seu amor pelos fariseus. Se você estiver fingindo, você não vai saber: Deus me abençoou porque eu fiz isso ou não. Eu também confessei 1000 vezes: eu fiz isso, eu fiz aquilo, Deus me abençoou. Sabe, você vai estar sempre
fazendo alguma coisa para sentir que Deus te ama. Então Jesus teve que levar aquela mulher gentilmente ao lugar onde ela sabia que ele a conhecia e ainda a amava. Chama o teu marido e vem. E ela disse: não tenho marido. Tecnicamente certo. Perceba como Jesus, graciosamente, a expôs, certo? Na sua presença. Olha isso para ela sentir. Certo? Ele disse, a elogiando e fazendo como um sanduíche. Ele a elogiou. Você disse muito bem. Você disse muito bem, não tenho marido. Porque o que tens agora não é teu marido. Tiveste 5 maridos. E ele disse, nisso, terminou dizendo nisso, disseste muito bem. Sanduíche divino. A elogiou no começo, a elogiou no final. O que nós faríamos? Você pecou? Se arrependa! Achamos que isso é espiritual, como o Senhor faria. Então, ela olhou para ele e disse: nossos pais falaram que devemos adorar neste monte, isso é mudar o assunto. De repente, ela descobriu que ela está completamente, quase que nua, sabe, vulnerável, exposta, diante daquele que a conhecia, porque não tinha nenhuma maneira de alguém ter falado dela. Ele é um judeu, ele não vive aqui em Samaria. Ah, eu estou na presença de alguém que é santo. Ele conhece a minha vida, mas ainda ele está aqui comigo, falando comigo. Nenhum judeu falaria comigo, mas sabendo quem eu sou, da minha história, ainda fala comigo? E não tem juízo nos seus olhos, mas eu vejo o seu amor. E eles falam sobre a montanha e a adoração, mas de repente, ela disse, eu sei que quando o Messias vier, quando o ungido vier, ele nos falará essas coisas. Jesus olhou para ela e disse, eu quero que você saiba. Nos evangelhos, muitas poucas vezes Jesus se revelou como o Messias. Para essa mulher foi uma vez. Jesus disse, eu que falo contigo. Eu sou o Messias. Uau! Então ela descobriu que o Messias é aquele que expõe os seus pecados e perdoa e te ama. Ela disse, olha, ele sabe tudo de mim, mas ainda me ama. O Messias, o prometido, me ama. A Bíblia diz que ela deixou seu cântaro ali e foi até a cidade de Samaria e ela tinha vergonha de falar com eles. E agora ela vai à cidade de Samaria, aqueles que estavam ouvindo, alguns eram seus ex-maridos. E ela falou para a cidade, venham, vejam um homem que falou tudo sobre a minha vida. Ela não teve vergonha. Num instante, nem foi a um estudo bíblico. Eu não sou contra o estudo bíblico. Mas num instante, se tornou uma evangelista. Se tornou uma evangelista. Olha, se Jesus tivesse só exposto os seus pecados e a deixasse ali, sem saber que ela era amada, ela não iria proclamá-lo. Mas foi o fato de sentir seu amor. Ela não teve medo de dizer, ei, eu era dessa forma, eu fazia aquilo, você e eu sabemos o que eu fazia, como eu agia, mas o seu amor mudou tudo, amém? Foi sentindo o seu amor, sua graça, sua bondade, seu favor que mudou tudo. E os discípulos voltaram, trazendo comida. Queriam dar comida para ele, ele sorriu e disse, eu vos digo que eu tenho uma comida para comer, que vocês não conhecem. Uau! O Senhor se satisfez quando alguém o permite que ele ame. Quando você permite o Senhor te amar, te salvar e dar para você, ele fica satisfeito. Ele se sente bem. É sua alegria. Uau! Alguns discípulos até perguntaram, alguém deu comida para ele? Não, uma mulher sentiu seu amor e sua graça. E aquilo deu energia para ele. A tendência natural da carne é sentir que Deus é santo. Se Deus aparecer agora, hoje à noite, se Deus aparecer no seu quarto, o que faria? Você diria, obrigado, Senhor. Como Davi, a sua misericórdia dura para sempre. Alguém precisa do Espírito Santo para ver isso, receber isso. Muitos diriam, me perdoe, eu confesso meus pecados. Você entendeu?
Não é incrível? Nós pensamos assim, sabe? Alguns cristãos que se levantam contra a graça. Falam do amor de Deus, da graça de Deus, do seu amor e tudo mais. Mas não falam da santidade de Deus. Não, nós falamos da santidade. Mas olha aqui, até os fariseus sabiam da santidade. Todo mundo na rua conhece sobre santidade e crê em Deus, mas não reconhecem a Deus. Porque reconhecer a Deus é reconhecer a santidade de Deus na sua consciência. Não reconhecem a Deus. Eles sabem que Ele existe, mas não conhecem o amor. Para isso, tem que ter o Espírito Santo. Bem, pastor Prince, não leia o que está escrito: a quem muito é dado, muito é exigido. Amém. Você sabia que essas palavras são do próprio Senhor Jesus? Você já ouviu o que Jesus também disse em Mateus, no capítulo de número 10? Quem me negar diante dos homens, Jesus disse, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Mas quem me confessa aos homens, eu o confessarei ao Pai. Você leu isso? São palavras de Jesus. Certo? Lá em cima, foi Jesus quem falou isso. E lá em cima ainda, foi Jesus quem falou isso? Vocês aí estão mais perto do céu, certo? No arrebatamento vocês vão primeiro. Os pastores por último. O jeito de Deus é sempre o oposto, não é? São palavras de Jesus, e quando você lê isso que está em vermelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, você tem que sempre interpretar à luz da obra concluída. Pedro negou conhecer Jesus? Sim. Quantas vezes? 3 vezes. Algo normal? Não. Ele jurou e xingou. Ele negou conhecer Jesus 3 vezes. O que Jesus tem que falar, baseado nas suas palavras? Negá-lo diante do Pai no céu. Jesus fez isso? São palavras de Jesus? Sim. Por isso tem que interpretar as palavras de Jesus à luz da obra concluída. Bem, pastor Prince, Pedro se arrependeu? Não há registro disso. Fala que ele chorou amargamente. Mas Judas também chorou. Judas também teve muito remorso. Mateus 27. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, o trouxe arrependido. As 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, o que nos importa? E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Olha, arrependido, em algumas versões, diz que ele teve remorso. Então não pense que chorar com remorso quer dizer que é o que Deus quer. Deus quer que você receba, não ficar com remorso e tentar fazer algo, até se enforcando. Pagar pelos seus pecados, isso é orgulho. Se arrepender é o quê? É ir até Ele, receber seu amor, receber seu perdão. Pedro e Judas, olha, um pecou vendendo, outro negou xingando, jurando, honestamente. Igreja, uma das acusações que os fariseus fizeram contra Jesus, mais do que uma vez nos evangelhos disseram, ele é amigo de cobradores de impostos e pecadores. A única coisa que pode transformar as nossas vidas é o amor de Deus. Veja, fé não é ver Deus como um juiz. Ele é um juiz, é lógico. Quando Jesus voltar, todos verão que ele é um juiz. Mas isso não é fé. Fé é ver Deus, agora como Salvador. É como ele quer ser visto. Fé é ver Jesus e o seu amor por você. É assim que ele quer ser visto. Isso é fé. Quando alguém vê o amor de Jesus, olha bem, isso agrada ao Senhor, isso o alimenta como nós nem sabemos. Ele quer que vejamos o seu amor. E esse amor faz coisas grandes. Os discípulos não conseguiam arrastar as redes. Quando Pedro sentiu seu amor, ele foi ver Jesus e olha só o que ele fez. Vamos ver João 21, certo? Olha isso. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de peixes. Olha, sozinho. Os discípulos não conseguiram puxar a rede. Quando estava na água, Pedro, na terra, puxou a rede para a praia. Olha isso. Quando você se sente amado,
Você faz coisas grandes. Você faz proezas. Não tem que ter músculos como o pastor Lawrence. Poucas pessoas têm isso, ok? Mas a unção de força virá sobre você, você vai viver muito. Deus vai te renovar, te fazer forte, saudável, quando sentir o amor de Deus. Olha, Deus fez o homem para funcionar com seu amor. Como o seu carro não funciona com água, tente, não vai muito longe. Não vai ser saudável. Da mesma forma, Deus nos fez para funcionar com seu amor. E assim somos plenos. Amém, igreja? Ah, pastor, eu sinto que precisamos de mais ensinamentos sobre santidade. Você sabe o que é santidade? Quer dizer separado. Separado, colocado de lado. Certo? Quando eu vou na sua casa e eu sou um convidado comum, você me dá os pratos normais para colocar comida. Mas quando alguém importante, o presidente, vai na sua casa, você tira os pratos mais finos, certo? E coloca para eles, porque são especiais. Você separou aquilo para eventos especiais. Estou certo? Na sua casa você tem um cofre. E para que isso? Para suas joias e coisas que você quer guardar. E quando Deus diz, seja santo, quer dizer separado. Separado quer dizer quando o mundo está decaído, você tem paz.